igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós, amém? Meus irmãos, hoje nós iremos fazer uma leitura bíblica que se encontra lá em João, capítulo 3, vamos ler do 1 ao 6. João, Mateus, Marcos, Lucas, depois João, capítulo 3. Sempre um prazer trazer a palavra do Senhor. Minha primeira vez trazendo a palavra do Senhor aqui no novo tempo. O pastor João Pedro me deu uma oportunidade de pregar uma vez lá no templo antigo, pela manhã também. E agora, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre, em João, capítulo 3, do 1 ao 6, sobre um cidadão chamado Nicodemos. Então vamos lá, diz assim o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os seus sinais milagrosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce de Espírito é Espírito. Vamos orar. Querido Deus, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais, Senhor, um dia, Senhor, de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por cada família, meu Deus, que tirou o seu tempo para estar aqui hoje na primeira Igreja Batista. Obrigado também, Senhor, pelas pessoas que estão em casa nos assistindo, que tiraram também um tempo, meu Deus, não deu para vir, mas está em casa assistindo. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de trazer o seu evangelho através da pregação. Nós já te louvamos, nós já te adoramos através do louvor, através da oração. Nós agora, meu Deus, vamos te adorar, vamos conhecer um pouco mais de ti através da palavra. Eu estou aqui, meu Pai, para ser usado por Ti, Senhor. Faça, Senhor, segundo a Tua vontade, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer que seja falado nesta manhã, meu Deus. Coloque na minha boca, meu Pai. Usa-me, meu Deus, nesta manhã, pois é em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema, começando tudo novamente. Começando tudo novamente. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Ele era um mestre da lei, ele também fazia parte do Sinédrio. Então Nicodemos era um homem muito inteligente, um homem poderoso, experiente. Nicodemos, se você tivesse uma dúvida bíblica, você poderia só perguntar: onde está Nicodemos? Nicodemos ia até você, ou você ia até Nicodemos, e ele explicava tudo. Então Nicodemos, ele era o cara. Ele fazia um grupo de fariseus. Ele fazia parte de um grupo de fariseus. O que eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que conheciam e interpretavam a Bíblia muito bem, a lei mosaica muito bem. Eles interpretavam o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que era no Velho Testamento. Quem estava fazendo o curso de teologia, o pastor explicou muito sobre isso, Pentateuco. Então, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, esses 5 livros, quem fazia parte do Sinédrio sabia de cor. E Nicodemos, ele era um fariseu e conhecia profundamente esses 5 livros. Ele não apenas conhecia porque leu uma vez ou tal. Não, ele era entendedor da palavra. Toda dúvida que você tivesse, ele respondia. Então a lei ela
ela era para condenar, ela era para tudo que naquela época eles usavam a lei. E os fariseus eram que acusavam, os fariseus era quem interpretavam a lei. E o Nicodemos, ele fazia parte desse grupo de fariseus. Então os fariseus, eles guardavam o sábado, ele lavava as mãos antes de comer. Então ele julgava as pessoas que pecassem. Então o fariseu, ele estava de olho em vocês. Se você pecasse, ele estava ali para te julgar. Se você fosse comer alguma coisa e não lavasse as mãos, eles estavam ali para dizer, ó, você errou. A palavra de Deus diz que tem que lavar a mão. Então, eles estavam ali para julgar. Os fariseus eram aquelas pessoas que sabiam da lei e entendiam a lei. Então, o Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo desses fariseus, vamos dizer que eram os mais inteligentes, os mais organizados, os que mais interpretavam a Bíblia, os mais santos. Então, ele fazia parte desse Sinédrio. E esse Sinédrio, quando acontecia alguma coisa na cidade, eles mandavam para o Sinédrio, e o Sinédrio tomava a decisão de condenar ou não, de apedrejar ou não. E Nicodemos, ele era o mestre. Então, ele conhecia e fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o STF de hoje. Se fosse o STF. Então, ele era muito inteligente e também muito conhecido, Nicodemos. E Nicodemos, ele percebeu, aos poucos, ele vivendo, né, a vida dele normal, surgiu um tal homem, com o nome de Jesus, que estava pregando, falando do Evangelho, né? Um homem que fazia milagres. E aí Nicodemos, ele percebeu que Jesus era diferente, que esse homem que estava pregando era diferente das outras pessoas. Mas Nicodemos, ele não poderia de maneira nenhuma chegar lá no Sinédrio e dizer, eu creio nesse homem. Esse homem faz coisas diferentes. Ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque lá no Sinédrio ninguém acreditava nele, em Jesus. Só que o Nicodemos, ele teve dúvida. E foi até Jesus. Só que ele foi durante a noite. Por que durante a noite? Exatamente porque Nicodemos era muito conhecido. Imagine vocês, o Nicodemos, um homem bastante conhecido, um homem inteligente, um homem que prega a lei. Aí chega Jesus pregando coisas diferentes, dizendo que é o Filho de Deus, que para ele era uma blasfêmia. Então, era muito difícil para Nicodemos chegar e se declarar um cristão, um homem de Deus, porque as pessoas iriam falar mal, certo? E ele queria saber sobre Jesus. Ele queria saber quem era esse homem. Ele queria entender de onde esse homem está tirando esses milagres. Mas ele não poderia ir para que todo mundo os visse. E ele decidiu ir durante a noite. E ele foi até Jesus. E nós lemos aqui no texto que ele quando ele chegou lá onde Jesus já conhecia o coração dele. Jesus já sabia como ele agia. Jesus já sabia o que ele fazia, como ele vivia. Então, Jesus, ele falou para Nicodemos, para você ter o reino de Deus, em outras palavras, para você ir para o céu, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. E Nicodemos, ele não entendeu. Claro, um rapaz inteligente como Nicodemos, ele não iria dizer, eu vou entrar na barriga da minha mãe e tal e tal. Não, eu creio que não foi isso. Ele disse que precisava entrar na barriga da mãe dele, perguntou, tipo uma pergunta irônica, porque não tem como entrar uma pessoa grande na barriga da mãe, e ele era muito inteligente, mas ele não entendeu o que era que Jesus estava falando. E aí Jesus, nos versículos mais à frente, ele dá uma lapada em Nicodemos. Ele diz, rapaz, você é conhecedor da palavra, você é mestre da lei, e não sabe do que eu estou falando?
E aí Nicodemos ficou pensando, e ele não entendia. E aí Jesus começou a falar, olha, quem nasce da carne, porque ele pensou que ele estava falando de casamento, relações, né, entre homem e mulher. Aí ele disse, quem nasce da carne, é carne. Mas quem nasce do Espírito, é Espírito. Às vezes nós falamos para as pessoas, nós queremos colocar na cabeça das pessoas coisas espirituais. Pessoas que não são espirituais, ela não vai entender coisas espirituais. E nós vamos, no decorrer da mensagem, nós vamos entender uma forma da gente falar de coisas espirituais para quem não é espiritual. Porque nós não vamos falar de Cristo apenas para as pessoas que já conhecem a Cristo. Pelo contrário, nós vamos falar de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Mas essas pessoas que não conhecem a Jesus, elas não são espirituais. E aí Jesus, ele percebeu que Nicodemos estava vivendo sobre a carne. Nicodemos, ele achava que o que ele tinha para agradar a Deus, agradaria a Jesus, sendo que ele é filho de Deus. Então Nicodemos, eu penso que Nicodemos foi até Jesus para dizer, Senhor, eu sou um crente, eu sou um homem que lê a Bíblia, que lê a palavra, eu conheço a palavra. Então, eu quero saber de você, quem é você? Certo? Então, o encontro de Jesus, às vezes, ele gera um desconforto. Como assim, Francine? Às vezes, o encontro com Jesus, ele gera um desconforto no ser humano. Algo que impacta negativamente. Como assim, Francine? Então, quer dizer que se a pessoa sentir Jesus, se a pessoa ter um encontro com Jesus, é ruim? Muitas vezes, sim. Por quê? Gera um desconforto pelo fato, dependendo do que você tem dentro do seu coração. Nicodemos, um exemplo de Nicodemos, o que ele tinha no coração dele? No coração dele ele pensava o seguinte, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara que leu a Bíblia, então eu conheço a palavra, eu sou um homem de Deus e sou espiritual. Quando Jesus chegou e começou a falar para ele coisas espirituais que ele não entendeu, teve um impacto. Teve o desconforto. Aí que ele ficou sem entender. Um exemplo, o jovem rico. O jovem rico que a Bíblia fala. Ele disse, Senhor, eu quero te seguir, eu vou te seguir. Eu leio a palavra, eu sou conhecedor da palavra e eu quero te seguir. Jesus disse assim, tu é conhecedor da palavra, tu quer me seguir? Pois pegue todos os seus bens, pegue tudo que você tem, vende e segue-me. O que foi que aquele rapaz fez? Ele desistiu de tudo que ele falou. A Bíblia fala que ele foi embora. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro, muitas coisas, e não tinha como ele largar tudo e seguir a Jesus. Então, naquele momento ali, que ele teve um encontro com Jesus, ele teve um desconforto. Porque o que ele tinha no coração dele era diferente do que Jesus queria colocar. Então, às vezes, quando a gente aceita Jesus, muitas vezes a gente se desvia. Porque Jesus, quando ele tem um encontro conosco, quando nós temos um encontro com Jesus, o que nós temos dentro da gente não é compatível com o que Jesus tem. E aí Jesus, ele quer tirar tudo e colocar o Espírito Santo, colocar coisas boas na gente. E nós queremos servir ao Senhor do jeito que nós estamos. Se você quer servir ao Senhor do jeito que você está, vivendo de maneira errada, não vai ter desconforto. Mas se você realmente tiver um encontro com Jesus, saber que Jesus é limpo de coração, que Jesus é espírito e que você quer viver na carne, você vai ter um desconforto. Quando eu aceitei a Jesus aqui na PIB, eu aceitei a Jesus lá no Templo Velho. Para mim estava bacana, eu não tive desconforto nenhum. Eu passei 8 meses aqui na igreja, sem ter nenhum desconforto. Mas, naquele dia, eu até falei para o pastor João Pedro, eu disse, pastor, se Jesus tivesse voltado naqueles primeiros 8 meses, eu teria ido para o inferno, misericórdia. Porque eu não aceitei a Jesus. Eu não tive um encontro verdadeiro com Jesus naquela noite. E aí, quando realmente, e eu vivia no pecado. Quando eu tive um encontro com Cristo, a Dejane e o Mateus sabem, foi que eu passei.
A Dejane presenciou os 3 dias meus de sofrimento. Eu vivia no pecado e eu vivia pensando que não precisava se libertar, que era continuar a vida. Eu aceitei a Jesus, levantei a mão, sou crente. Aí, quando eu tive um encontro mesmo com Jesus, aí veio aquele desconforto, aquilo dentro de mim, tudo errado. Eu disse: Senhor, eu não quero isso para mim, eu quero viver de acordo com a Tua palavra. Aí começou a afetar o meu relacionamento com a Franciele. Eu não era casado. E aí começou aquele desconforto, tanto a mim como a ela. Até nas relações que a gente ia ter, não era agradável. Tinha algo errado. Então, gerou um desconforto. Às vezes, quando a gente aceitamos a Jesus, tem esse desconforto. E se você ter esse desconforto, isso quer dizer que realmente você teve um encontro com Jesus. Aqui na Bíblia tem pessoas que levantaram a mão, porém, parece que não aceitaram a Jesus. Vivem da mesma forma. Da mesma forma. Não teve nenhum desconforto. Tomara a Deus que o coração dessa pessoa esteja de acordo com Cristo. Quem sou eu para julgar? Então Nicodemos, ele não entendia que precisava nascer de novo. Ele pensava que estava certo. Ele pensava que estava seguindo de acordo com o que Cristo pedia. Todas as pessoas do Sinédrio, eles negavam a Jesus. Diziam que Cristo, ele fazia aqueles milagres através de demônios, né? Que Jesus, eles pensavam assim: o nosso Cristo, quando ele vier, ele não vai se sentar com pecadores. Ele vai aguardar o sábado. Ele vai obedecer o Pentateuco, lei mosaica. E aí quando Cristo vem, ele vem diferente. Vem diferente. E aí gera aquele desconforto nas pessoas daquela época. E aí começaram a dizer que ele faziam coisas porque o demônio, é porque era através de demônios. Jesus é um pouco complicado para as pessoas daquela época estar seguindo uma Bíblia e de repente chega Jesus quebrando tudo aquilo. É muito complicado. Se coloque no lugar daquele povo. Imagine nós, estamos seguindo aqui o Novo Testamento, crendo que Jesus vai vir, que tem muitas promessas ainda para ser cumprida. Imagine ele chegando e quebrando tudo isso aí, dizendo que Cristo, chegando um Cristo, dizendo que esse Cristo da Bíblia é mentira e tal e tal. Imagine isso. Assim eles pensaram lá na época: rapaz, nós estamos seguindo isso aqui, então tem que ser isso aqui. Então, Jesus, ele veio para quebrar isso aí. E Jesus, ele tem as promessas dele no Novo Testamento, que ele vai voltar em nome de Jesus. Então, eles não acreditavam. Nicodemo, ele foi diferente. Nicodemo, ele foi diferente de todo o Sinédrio. Ele foi diferente, ele pensou diferente. Ele disse: se esse rapaz está fazendo todas essas coisas, não é qualquer um que vai fazer isso. Essa pessoa tem que ser enviada de Deus. Só faz isso porque Deus quer. Então ele pensou diferente e agiu diferente. Tem uma passagem mais na frente, Samuel, que fala que o Sinédrio pediu para os soldados, né, irem prender Jesus. E aí, no momento que eles foram, Samuel, João 7, 45, viu? 45. Então, eles foram soldados, eles foram para prender Jesus, né? E aí, no caminho, quando eles chegaram lá, Jesus estava pregando para a multidão. E aí, os soldados ficaram tudo olhando, de boca aberta. Aí, voltaram para o Sinédrio, onde o pessoal estava. E aí, ele disse: cadê vocês prenderam Jesus? Ele disse: não, eles não prendemos não. Ele falava tão bonito, ele parece que era de Deus, ele falava assim tão lindo, que eu resolvi não trazer, nós não trazemos. Então vamos ler aqui, ó. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Naquele momento, né, que eles disseram que Jesus falava tão bonito e tal, ele disse: será que vocês também foram enganados? À frente, Samuel. Por acaso, alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Continua. Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita.
Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus. Então, antes dessa conversa aí, Nicodemos ele já tinha conversado com Jesus à noite. Aí ele disse, o que foi que ele disse? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. Então Nicodemos ele perguntou, a nossa lei condena alguém sem saber o que estava fazendo? Não dá para perceber aí que Nicodemos está defendendo Jesus? Então Nicodemos, depois do encontro com Jesus, ele começou meio que defender. E Nicodemos, nesse momento aí, eu creio que as pessoas ficaram com raiva dele, porque é tipo uma defendendo mesmo. Bota bem, Samuel, João capítulo 19. João capítulo 19. Então, nós estamos percebendo que Nicodemos era diferente dos fariseus. E vários fariseus que existem. João capítulo 19, versículo 38. 19, 38. Vamos ler, Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Porque ele ficava com medo, das pessoas julgarem ele. Mas ele era discípulo de Jesus secretamente. Igual a quem? Nicodemos. Então ele dizia secretamente. Porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado, olha aí. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Então Nicodemos ele estava junto com José de Arimateia, na hora que eles foram pedir o corpo de Jesus. Naquela época eles não davam o corpo, para ninguém levar, para sepultar nem nada. Mas o corpo de Jesus foi diferente. Quem foi que foi pedir? Nicodemos, o mestre da lei, aquele que condenava as pessoas, aquele mesmo que pegou aquela mulher em adultério, que foram para condenar ela diante de Jesus. E ele teve essa mudança com ele. Então, meus irmãos, essa mensagem é para nós sermos diferentes. Para nós sermos diferentes. Nós, às vezes, nós vemos ao culto, nós lemos a Bíblia, às vezes oramos, Mas nós somos, será que às vezes nós não somos igual aos fariseus? Estamos lendo a Bíblia, achando que nós estamos fazendo o correto. Chega aqui, senta na igreja e tal, trabalha aqui na igreja e tal. Será se não está pouco? Será se não está pouco? Nicodemos, ele fazia tudo isso. Ele fazia tudo isso. Nicodemos não era uma pessoa mau, não. Ele obedecia a palavra. Pentateuco, os 5 livros. Mas Nicodemos, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele começou a mudar o pensamento dele. E nós, como igreja de Cristo, também temos que mudar o nosso pensamento. Se nós pensamos que ser igreja, é vir para a igreja pela manhã, quinta, domingo, quando tiver culto no sábado, célula, não sei o que mais, é muito pouco. Muito pouco. Francílio, mas eu estou participando, eu não estou falando de participação. Eu não estou falando de alimentação espiritual. O pastor João Pedro ele fala que não é nem alimentação espiritual, é inchaço espiritual. Fica se inchando. Então, nós temos que ser diferentes. Às vezes nós não queremos fazer o principal, que nós vamos ler Mateus capítulo 28, 19. Portanto, ide fazer discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nosso papel hoje aqui na igreja, não é vir para a igreja e sentar. Não é vir para a igreja e cantar. Não é vir para a igreja interpretar libras. Não é vir para a igreja apenas para isso. Isso é algo que todo crente deve fazer, mas não é só isso. O principal não é isso. Mas como nós vamos fazer isso? Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos começar tudo novamente. O segredo é esse, começar a partir de hoje, tudo novamente. Como? A nossa igreja, ela trabalha em célula. Antes, eu nunca trabalhei em célula, na verdade, porque eu sou da primeira igreja, só vim para cá, e quando eu cheguei aqui foi
praticamente no período de transição para a célula. Mas a nossa igreja trabalha em célula. O nosso pastor, o pastor João Pedro, ele explicou tudo no início, fez uma reunião com os líderes que iriam assumir célula. Mas o pastor falou que no início ia ser um pouco complicado. Mas, ao meu ver, já não está mais no início, já está andando há muito tempo. Porém, às vezes a gente percebe que parece que não foi abraçada a ideia. Parece que não foi abraçada a ideia de célula. O pastor ele nos mostrou o trabalho, como era que seria. Trouxe estudo, e agora trouxe o pastor Edmar. Então, ele está investindo nesse trabalho de célula. Por que nós deveremos trabalhar em célula? Por que nós não continuamos da maneira que estamos, sentado, trazendo um convidado aqui a colar? Por quê? Lembra do que eu falei? As pessoas não são espirituais. As pessoas são carnais. As pessoas, não adianta você chegar para a pessoa com a Bíblia, dizer assim, ei, eu quero falar de Deus aqui para você, no meio da rua. Bora lá, Deus, Jesus vai voltar, se você não aceitar, você vai para o inferno. Não adianta. As pessoas, lá no centro ali de Teresina, tem um rapaz que ele fica gritando e tal. É errado? Não, pode sim. Mas será se tem tanta eficácia quanto a célula? Por que eu estou falando isso? Existe na célula uma palavra-chave: relacionamento. Relacionamento. Na célula é onde você vai se relacionar com pessoas que não é espiritual. E aí, aos poucos, você vai trabalhando com aquela pessoa. Ninguém começa na célula trabalhando espiritualidade. Se você começar na célula trabalhando espiritualidade, a nossa célula não vai ter ninguém que é descrente. Como assim? O pastor ele disse, não adianta você chegar na célula com a Bíblia e arrochar. Não adianta. Pregar aqui, trazer para a célula um sermão. Uma vez na minha célula, eu disse para uma irmã que era crente, eu disse, irmã, você pode levar a mensagem? Aí ela disse assim, eu vou preparar um sermão, Francílio. Vou orar, passar uma semana orando aí, vou preparar um sermão. Aí passou uns dias, eu disse assim, ela disse, e aí, Francílio, que dia vai ser? Eu disse, não, eu vou te falar a data. Porque eu iria dizer para ela levar no próximo estudo. Mas quando eu vi ela falando sermão, que ia jejuar, que ia tal. Aí eu disse, não, está errado, para aí. Então, ela tem que aprender primeiro. Então, eu dei um tempo para ela começou a ver na célula como era que funcionava e tal. E no momento certo eu disse, agora você pode levar a mensagem. Aí ela preparou uma mensagem muito boa, que todo mundo participou. Porque uma coisa é você vir aqui para frente pregar e tal para pessoas que não são crentes. Outra coisa é você estar na célula e você levar só sermão. Tá? Não existe isso. Então a célula é o quê? É relacionamento com pessoa descrente. Não é relacionamento apenas com crente. Porque crente nós já sabemos quem são e tal, então não precisa. Não há necessidade. Primeiro, claro, você tem que ter esse relacionamento entre irmãos. Depois você começa a buscar pessoas que não são crentes. Na célula, as pessoas, o pastor Edmar falou isso para mim. As pessoas estão cansadas de conversinhas, de balelas. De chegar e falar de Cristo, falar. Aí olha para a vida da pessoa totalmente diferente. Então a melhor coisa de você falar para pessoas que não é crente, é na célula. Leva a pessoa para a sua célula, faça dinâmica, faça brincadeiras, conversa com ela, faça amizade. Aí depois, não é só isso. Depois você vai fazer coisas extra-célula. Aí que é o difícil. Nem todo mundo quer. O que são essas coisas extra-célula? Você vai sair para uma sorveteria com a pessoa, assistir um jogo, passear, almoçar. Não tem uma coisa melhor do que você saber que uma pessoa descrente está trabalhando e vai chegar domingo, 10 horas, 11 horas da manhã, com fome, e você mandar uma mensagem para ela, dizer, ei, vem comer aqui em casa. Pronto. Ela vai gostar demais. E aí você está conseguindo fazer o que? Relacionamento. E no meio desse relacionamento, ela vai ver a tua vida espiritual. Eita, ele é diferente de mim. Aí ela vai começar a ter um impacto. Ela é diferente de mim. Aí naqueles momentos que você está conversando, você vai colocando a Bíblia, vai colocando a palavra de Deus. Entendeu? Ei, vamos para a igreja hoje? Não, eu vou para uma festa ali. Beleza, eu vou para a igreja. Vou para a PIB.
Ah, eu vou para uma festa, beleza. Na próxima vez, bora sair, tu vai para onde? Não, eu estava pensando em ir para a festa, eu vou para a PIB, embora. Vai chegar um momento que ele vem. É assim, irmão, é devagar. Nós não podemos fazer tudo de uma vez. A célula é diferente do culto, né? Como eu falei. Na célula tem que ter descontração. Os líderes de célula, nós líderes de célula, nós temos que orar. O principal da célula é isso, é oração. Orar pelo descrente, orar pela célula. E não é orar apenas pela célula, o nome da célula. O segredo é orar por cada pessoa, individual. Ore, Senhor, abençoa essa pessoa aqui. Ore todo dia, que vai dar certo. Você tem que fazer, o líder ele tem que ser o máximo, ele tem que fazer o máximo dele. Sabe por quê? Porque quando chegar no dia da multiplicação, nós não sermos o culpado da célula não multiplicar. Então a gente tem que estar com a consciência limpa. Chegou o dia da multiplicação, você fez a célula descontraída, convidou, você fez amizade, fez relacionamento, orou, fez tudo. Então Deus está sabendo de tudo, é só relaxar. Se não multiplicar, porque Deus tem um propósito. Mas se você não faz isso, talvez você seja o culpado. Então, a primeira coisa é célula, trabalhar em célula, para trabalhar com pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Segunda coisa é discipulado. Discipulado. Francílio, por que nós estamos falando hoje sobre célula e discipulado? É porque eu vi que o pastor está tocando muito nesse assunto. E nós precisamos acordar para isso, todos nós. A gente, todo mundo tem que acordar para isso. Então, o que é o discipulado? Para a gente finalizar. O discipulado é muito simples, porém complexo. Porque requer tempo, requer sacrifício. O pastor sempre fala, quem vai morrer é o líder. Quem vai morrer é o líder. Sacrifício, às vezes sacrifício financeiro, sacrifício no trabalho. Você tem que fazer algum sacrifício. Se você realmente quer que aquela pessoa se salve, que Jesus salve aquela pessoa, e você quer se sacrificar, vai dar certo. Então, primeira coisa, vamos ver como é que nós vamos fazer. A primeira coisa, ir na frente. O líder tem que ir na frente. Depois, o líder, ele tem que ir na frente mostrando o caminho, e o liderado vai ver. Segundo, o líder vai junto com o seu liderado. O líder vai junto com o seu liderado. E por último, o liderado vai sozinho. O discípulo vai sozinho. E ele aprendeu a fazer discípulo. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade. Deus nos abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos, nesse momento, fazer a nossa oração final. Em seguida, vamos às nossas classes. Vou pedir à igreja para ficar de pé, por favor. Vamos ficar de pé para fazer essa oração. Amém? Vamos ficar todos de pé. Glória a Deus. Aleluia. Baixe sua cabeça e vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, meu Deus, por este dia, meu Pai, que está se iniciando. Graças te damos, meu Deus, por essa oportunidade que tu nos trouxe aqui, para iniciar um dia, meu Pai, recebendo de ti, ouvindo de ti, meu Pai, aquilo que tu sempre tens preparado para entregar a cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos já recebidas nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos. Meu Deus e Pai, te pedimos que a tua bênção seja uma continuidade na nossa vida no decorrer deste dia. Que nós possamos, ó Deus, praticar a arte do conviver, para que busquemos um convívio sadio no meio da tua igreja e que assim nós possamos crescer em firme comunhão contigo, para engrandecimento do teu reino. Porque, meu Deus e Pai, nós necessitamos de ti.
Precisamos verdadeiramente da Tua presença em nossa vida. E que essa presença, meu Deus, nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida, por onde quer que nós andarmos. Obrigado, Deus, por tudo que recebemos aqui, até aqui. E neste momento, ó Deus, nós iremos às nossas salas. Que o grande amor de Deus Pai, a graça renovadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um em todo momento das suas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém e amém. Agora vamos às nossas